Bom dia, hoje são 29 de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui uma análise feita pelo internauta Richard Fox, que mora na Itália. Ele faz uma análise sobre a afirmação de um cristão que foi veiculada no Recanto das Letras. Então, o Richard Fox viu esse texto de um cristão reclamando da perseguição aos cristãos e o Richard Fox resolveu fazer um longo texto, mas me mandou apenas um pedacinho desse texto que ele fez sobre essa manifestação de um cristão reclamando das perseguições aos cristãos. Então você vai ouvir o que diz aí o Richard Fox. Colocarei aqui na página principal do vídeo o link do Richard Fox para que você tenha acesso aos textos dele, também íncitos no Recanto das Letras. Então vou colocar aqui novamente imagens do centro de Fortaleza. Então vamos lá com Richard Fox. Richard Fox, abre aspas. Boa tarde, professor Eustáquio. Aqui onde moro, terra onde se produz muito presunto, existe a seguinte expressão idiomática, abre aspas. Fulano tem os olhos encobertos com presunto, fecha aspas. Isso significa que, não sendo o presunto um material transparente, a pessoa não enxerga ou não quer enxergar a verdade. Esse é o caso de um cristão de Marília, São Paulo, que acabou de postar um texto no Recanto das Letras, intitulado, abre aspas, A Guerra Global contra os Cristãos, fecha aspas, do qual vou lhe repassar a parte essencial, abre aspas. Assim escreve o cristão. A perseguição aos cristãos já dura praticamente quase 2000 anos. E, todavia, tem se acentuado grandemente nesses tempos odiernos, e a grande mídia raramente menciona sobre este assunto tão importante. Ao folhearmos as páginas da história, podemos ter um pequeno resumo da perseguição no mundo. Os cristãos foram perseguidos no Novo Testamento. Houve a perseguição judaica e a grande perseguição pelo Império Romano, onde milhares de vidas foram ceifadas atrozmente. Também houve perseguição aos cristãos pelos persas, godos, muçulmanos, otomanos, Alemanha nazista e também em países comunistas. No Brasil, um país, entre aspas, aparentemente livre, a perseguição tem acontecido através da grande mídia, cinema, carnaval, literatura, teatro, postagens nas redes sociais e, sobretudo, muitos artistas têm se levantado contra a fé cristã. Também no Congresso, alguns políticos têm engendrado leis na surdina para calar a voz cristã. Com a pandemia, houve vários ataques aos cristãos no Brasil e a grande mídia não fez nenhuma menção. Fecha aspas. O artigo continua com citações do Novo Testamento e termina com essas palavras, abre aspas. A perseguição, ela tem o seu lado positivo. Revela quem é o verdadeiro cristão diante de muita pressão e tem como objetivo primordial purificar a noiva de Cristo para o noivo Jesus Cristo, que em breve estará voltando para buscar sua igreja. Fecha aspas. O que segue é o breve comentário que eu, Richard Fox, deixei para confrontar a visão desse cristão, cujos olhos estão encobertos com bastante presunto. Repito, os olhos desse cristão estão encobertos com bastante presunto.
esqueceu de mencionar o fato que nas nações cristãs da Europa e da América, quem mais sofre perseguições religiosas são os ateus. Quanto à perseguição no Império Romano, foram cerca de 1.400 vítimas durante 3 séculos seguidos. Mas já a partir do final do 4º século, os cristãos ceifaram a vida de dezenas de milhares de pagãos que não queriam se converter. Isso sem contar as centenas de milhares de vítimas das cruzadas e uma quantidade impressionante de mulheres tidas como bruxas e queimadas vivas nos séculos XV e XVII. Com esse comentário, Eustáquio não quis menosprezar a fé daquele escritor cristão, mas simplesmente mostrar que os cristãos costumam apresentar apenas uma parte da verdade, enquanto acobertam outra, bem mais significativa. Infelizmente, existem inúmeros cristãos cegos, com ou sem presunto nos olhos, mas que gostariam de colocar camadas de presunto nos olhos daqueles que, diferente deles, desejam enxergar a verdade. Abraços, Richard. Fecha aspas. Eis aí a bela manifestação do Richard Fox em relação a afirmações aí de um cristão que possui presunto nos olhos. Muito obrigado.